Eclesiastes 11, versículo 4. Capítulo 11, versículo 4. Diz assim: quem fica apenas olhando o vento, jamais plantará. E quem para observando a passagem das nuvens, nada colherá. Em outra versão diz assim: quem observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Amém? Em Êxodo capítulo 14, versículos 15 e 16, quando o povo de Israel ali sai do Egito, e vai encaminhando a terra prometida, a Bíblia vai nos dizer nestes versículos que quando eles estavam já próximos ao Mar Vermelho, eles já vinham sendo perseguidos pelo povo de Faraó, que após libertá-los, arrependeu-se e veio atrás do povo de novo. E ali o povo se encontrou numa situação difícil, pois eles estavam frente ao mar e atrás deles o exército de Faraó, em peso, para os capturar. E naquele momento, após o povo reclamar e murmurar com Moisés, perguntando se não tinha sepulcro suficiente no Egito para que Moisés os tivesse tirado de lá para morrer no Egito, para morrer ali com uma visão medíocre, e Moisés clamou a Deus naquele momento. E sabe qual foi a resposta que Deus deu a Moisés? Deus respondeu a Moisés com uma pergunta. Deus perguntou: por que clamas a mim? Deus perguntou a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos israelitas que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar, divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Essa foi a resposta de Deus para quando Moisés clamou. E aqui eu posso perceber que existem situações na nossa vida em que às vezes não é a hora de clamar, é a hora de agir. E muitas vezes nós somos impedidos de receber até mesmo uma bênção, porque ao invés de a gente estar agindo, a gente está clamando. A hora é de agir, porque aquela ação é o que está ao nosso alcance, é o que é possível para nós. E Deus não vai fazer por você o que você pode fazer. O possível está com a gente, o impossível está com Ele. E nesta noite eu quero falar para os irmãos, em poucas palavras, sobre uma palavra, perdão pela redundância, que não está na Bíblia. Eu pesquisei e não encontrei esta palavra na Bíblia, na forma como que ela foi concebida, mas elas, em vários textos, traduzem o significado desta palavra, até porque é uma palavra nova, não é uma palavra muito antiga. E a palavra que eu quero falar nesta noite para os irmãos é um substantivo feminino. É a maneira de se comportar, agir ou reagir, motivada por uma disposição interna ou por uma circunstância determinada. Comportamento. Que palavra é essa, Manuel, que você quer falar para a gente nesta noite? Eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre a palavra atitude. Atitude. Naquele momento em que o povo de Israel estava ali, Moisés clamando a Deus, Deus disse que, em outras palavras, que naquele momento não era para ele clamar, era para que eles tomassem uma atitude. Diga ao povo que marche, Moisés. Você estenda a sua vara para que eles possam passar pelo mar em seco. Atitude. E eu posso perceber, que muitas vezes, muitas coisas deixam de acontecer porque falta atitude. Muitas coisas, às vezes, muitas bênçãos escapolam pelas nossas mãos, porque nos falta a tomada de decisão, nos falta a ação. Muitas vezes a gente tem até uma boa intenção, mas não tem ação, não tem atitude, e às vezes fica esperando a coisa cair do céu, e o que cai do céu é chuva.
Nós lemos aqui em Eclesiastes 11:4: quem fica apenas olhando o vento, jamais plantará, porque a gente não pode colher uma coisa que não foi plantada. Para que a gente venha colher, a gente precisa plantar. Deus estaria sendo injusto se Ele permitisse que alguém colhesse algo que não plantou. Por quê? Porque tem alguém plantando. Deus seria injusto com o agricultor que está lá cultivando a terra, arando a terra, semeando, colocando a semente, jogando água, cuidando, colocando algo por cima para que o sol não queime. E ali, com o passar do tempo, ele vai colher o fruto de todo aquele trabalho que ele teve. Deus seria injusto se um agricultor plantasse, fizesse tudo isso e colhesse o seu fruto, e uma pessoa que chegou lá com o seu campo, não fez nada, colhesse também do mesmo fruto. Deus seria injusto. Quem para observando a passagem das nuvens, nada colherá. Quem fica lá parado olhando a nuvem não vai colher nada. É preciso atitude, é preciso ação, é preciso reagir, é preciso ser motivado por uma disposição interna. E aí eu entro na mensagem desta noite, fazendo uma pergunta para os irmãos, bem simples. Quem foi o primeiro rei de Israel? Foi Saul, na ponta da língua. Quem foi que escolheu Saul como rei? Foi Deus? Não? Foi Deus que escolheu Saul como rei. O povo pediu um rei, e o próprio Deus escolheu Saul. Lá em Samuel, capítulo 9, se eu não me engano, se não me falha a memória, tem lá a história de Saul. Quando Saul, ele sai para procurar as jumentas do seu pai, e alguém diz a ele que ali tem um homem de Deus que pode dizer onde estão as jumentas. Ele vai até Samuel, e ali Deus fala com Samuel: unge este homem aí, que vai vir até você. Deus já tinha falado com Samuel. E aí eu te pergunto, o reinado de Saul não teve sucesso. Saul não foi um bom rei, mas foi o próprio Deus que escolheu Saul para ser rei. E trago para os irmãos também uma novidade. Saul era um homem bonito, Saul era um homem alto, de alta estatura, Saul era um homem que sobressaía entre os seus compatriotas. Saul era um homem que se destacava pela sua beleza, se destacava pelo seu porte físico. Saul era um homem obediente ao seu pai. Saul era um homem que honrava o seu pai. Saul era um homem temente a Deus. Ah, Manuel, você está tirando isso da onde? Em Samuel capítulo 9 você vai encontrar isso. Porque quando as jumentas do pai de Saul se perdem, e ele fala: olha, pega um moço e vai em busca das jumentas. Saul de bate pronto obedece ao seu pai, pega um moço e vai procurar as jumentas. Então eu entendo aqui que Saul, ele era obediente ao seu pai, porque se ele não fosse, ele não iria. Segunda coisa, Saul honrava o seu pai, sim. Quando Saul saiu a procurar as jumentas do seu pai e não estava encontrando-as, ele viu que o tempo se passou. Então ele disse ao moço: olha, vamos retornar, para que meu pai não deixe de ser afligido pelas jumentas e agora fique aflito por causa de mim e de você. E isso me diz que ele honrava o seu pai, porque ele se preocupava com o que poderia acontecer, com o que seu pai poderia ficar achando, imaginando, assustado. Então ele resolveu voltar. Mas antes de ele voltar, alguém falou: olha, nessa cidade tem um homem de Deus, na época chamado vidente. Vamos lá até o vidente consultá-lo para saber se ele pode nos dizer isso. Eu acredito que ele possa ir. E Saul também era temente a Deus, que se ele não fosse temente a Deus, talvez ele não fosse consultar o homem de Deus. E quando o seu moço fala isso para ele, ele disse: olha, mas a gente não tem nada, nós não trouxemos nada. Como é que nós vamos nos apresentar diante do homem de Deus com as nossas mãos vazias? Então, isso me diz que Saul também era temente a Deus. Mas e aí, Manuel, o que foi que aconteceu? Saul, depois que estava no reino, com o seu reino lá, apesar de ter sido escolhido por Deus, deixou com que o seu coração fosse tomado pela soberba, tomado pelos seus próprios desígnios, pelas suas próprias vontades, e fez aquilo que ele achava que deveria fazer, em detrimento ao que Deus havia mandado ele fazer. Saul desobedeceu a Deus com plena consciência. E aí nós vamos agora
falar de um outro rei chamado Davi, o qual os irmãos estão calejados de ouvir falar, mas eu sempre gosto de falar de Davi porque ele realmente foi um exemplo. Quando nós falamos em rei de Israel, eu acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é Davi, quando nós falamos de rei, porque ele foi realmente o maior rei de Israel. Porque Davi, para quem não sabe, o rei Davi é o nome mais citado da Bíblia, citado aproximadamente 1105 vezes, o nome mais citado da Bíblia. E não é à toa, não foi à toa que Deus o escolheu, não foi à toa que Deus fez tantas promessas a Davi. Mas vamos lá, quando Deus manda Samuel ir lá ungir Davi como rei, Samuel chega na casa de Jessé e encontra-se de cara com os 3 primeiros irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab e Samar. 3 homens fortes, altos, os quais, quando Samuel viu, entendeu, pensou até mesmo que eram os que Deus tinha escolhido, um deles para ser o rei. Por quê? Porque Samuel estava pensando em Saul, lembrando de Saul, do porte físico de Saul, da beleza de Saul, e imaginou que Deus repetiria a dose. Mas agora Deus queria escolher outro. E depois que passam os 7 filhos de Jessé, ele pergunta: olha, acabaram seus filhos, porque não foi nenhum desses aí que Deus escolheu. E aí, como os irmãos já sabem, Jessé vai chamar o caçulo, o último, vai chamar aquele que está lá cuidando das ovelhas, o pastorzinho que está lá cuidando das ovelhas. E aí Davi vem e Deus confirma no coração de Samuel que era aquele que ele tinha escolhido. Ora, Deus até havia dito a Samuel que ele havia escolhido um homem segundo o seu coração. Davi foi um homem escolhido segundo o coração de Deus, foi um homem segundo o coração de Deus. Certa feita, ele foi levar comida para os seus irmãos que estavam na batalha. Davi, ele não era de cara um guerreiro, porque ele tinha os seus irmãos que lutavam. E o seu pai, em uma certa feita, manda que ele vá levar para os seus irmãos alimento. Porque naquela época, dizem os historiadores, que os próprios soldados tinham que dar conta dos seus alimentos, ou seja, não lhes era fornecido. E ali o pai de Davi, Jessé, diz: olha, vai lá, leva esse queijo aqui para o comandante e leva esta comida para os seus irmãos e procura saber como é que eles estão lá. Traz notícias da guerra, traz notícias dele, sabe? Traz notícias para que eu saiba se eles estão bem, o que está acontecendo. E ali Davi, obediente ao seu pai, a Bíblia vai nos dizer que ele levantou-se antes do romper da alvorada, deixou o rebanho com outro pastor. Davi não saiu de qualquer jeito. Davi não deixou a sua atribuição principal, que era de pastor de ovelha, não deixou as suas ovelhas dispersas. Ele deixou o seu rebanho com outro pastor e foi ao encontro dos seus irmãos. E quando ele chega lá, ele faz o que o pai manda. E a Bíblia nos diz que ele vai até procurar os irmãos dele até a frente da batalha. Davi, depois de chegar lá, ele foi até a frente da batalha onde estavam os seus irmãos, para poder encontrá-los, para poder saber como é que eles estavam, para poder saber se estavam bem. Talvez se fosse uma pessoa sem coragem, não teria feito isso, não teria se arriscado em chegar até a frente da batalha. Mas Davi, ele tinha uma ordenança do pai dele, ele era obediente e ele foi até lá e entregou a comida para os seus irmãos e procurou saber como eles estavam. Quando Davi chega lá para entregar a comida aos seus irmãos, ele ouve um certo gigante que está afrontando o povo de Deus. Ele ouve um gigante que está afrontando o povo de Deus. Quando Davi vê aquilo ali, ouve aquilo ali, e Davi: quem é esse homem, quem é esse incircunciso aí para afrontar o Senhor dos Exércitos? Davi não saiu de casa para lutar com nenhum gigante. Davi não saiu de casa para brigar com Golias, para derrotar o gigante. Davi saiu de casa para levar pão para os seus irmãos. Se fosse outro, poderia chegar lá, entregar o pão com os seus irmãos, ver aquela situação toda e vir embora, dizer não. Mas a atitude de Davi foi o que tornou ele diferente de todos os demais reis de Israel. A atitude de Davi, quando Davi viu aquele homem afrontando o povo de Deus, Davi disse: não, quem é este homem para afrontar o povo de Deus? E ali ele vai até Saul pedir para poder enfrentar aquele gigante.
Saul disse que não pode, que ele não tem condição, porque aquele homem é um homem treinado e Davi era apenas um menino, como diz Saul. E ele diz: não, eu vou lá, eu vou enfrentar. Bota a armadura não dá certo, que era muito grande. Tira tudo, eu vou lá com a funda mesmo, com a arma de pastor, que era a funda e as pedras. E Davi foi lá e conseguiu derrotar o gigante. A atitude dele foi que fez toda a diferença naquele momento. Davi foi escolhido por Deus por causa do seu coração, mas foram as suas atitudes que fizeram com que o seu reino fosse firmado. Eu falo isso com plena convicção para os irmãos nesta noite, porque Saul também foi escolhido por Deus, mas as suas atitudes não permitiram que o reino dele se firmasse. Diferente de Davi, que também foi escolhido por Deus, mas as suas atitudes foram o que fizeram com que o reino dele se firmasse. Você pode discorrer entre a história de Davi e você vai perceber: Davi foi um homem santinho, Manuel, não pecou? Não, Davi cometeu pecado, cometeu adultério, cometeu um homicídio, podemos dizer, mas ele se arrependeu, se voltou para o Senhor. Davi fez a contagem do povo que Deus tinha dito que não era para fazer, o recenseamento. Deus tinha ordenado que não e ele desobedeceu, mas ele voltou, se arrependeu do seu pecado, pediu perdão a Deus e buscou se retratar diante de Deus, sofrer a consequência daquele mal. Tudo isso, amados, traz para nós exemplos de atitudes que agradam a Deus. Eu não estou aqui dizendo que a gente vai fazer tudo certinho todo o tempo. Tem momentos que realmente nós fraquejamos porque somos carne e osso, temos natureza pecaminosa. Mas quando a gente está disposto a fazer tão somente a vontade de Deus, Ele contempla isso em cada um de nós e nos ajuda e nos direciona. Mas existem coisas que Deus não vai fazer por mim e por você. Deus está falando para mim e para você nesta noite que não basta simplesmente ter um coração bem intencionado, que não basta simplesmente ter boas intenções, desejar o bem ao próximo. É necessário também tomar atitudes, fazer acontecer. É necessário. Alguém já disse que a distância entre o sonho e a conquista chama-se atitude. Quantas pessoas tem aí, sonham, têm um desejo grande de acontecer alguma coisa, de mudar de vida, de entrar numa faculdade, de fazer uma faculdade, ou de comprar sua casa própria, mas não fazem nada, absolutamente nada para conquistar esse sonho. E muitas vezes quando nós vemos uma pessoa que saiu de lá, dos raios da pobreza, e conseguiu vencer na vida, conseguiu mudar de vida, conseguiu viver de uma forma mais confortável, e aí as pessoas olham para ele: poxa, fulano deu sorte. Sorte não, ele trabalhou, ele se esforçou muito para chegar até ali. Ele teve atitude. Atitude é o que nos separa dos nossos sonhos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós queremos viver, da realidade que nós queremos para nossas vidas. São as atitudes que nos separam disso aí. Quantos aqui, eu vou fazer uma pergunta retórica, não precisa me responder. Quantos aqui não desejam estar num patamar de vida espiritual aceitável, desejável? Quantos aqui não desejam ter um relacionamento de intimidade com Deus, um relacionamento íntimo, de poder ouvir a voz do Senhor de forma audível, de poder estar em qualquer lugar e sentir a presença de Deus? Quantos aqui não desejam viver dessa forma? Quantos aqui não desejam viver regados com a presença de Deus, cheios dele? Quantos aqui não desejam isso? E eu lhe pergunto: é impossível? Não, é possível. Falta o que, Manuel? Atitude. A distância entre o patamar de vida espiritual desejado e a sua conquista ou realização está condicionado ao que você faz em prol disso. Muitas vezes nós ouvimos pessoas pregando, pessoas louvando, pessoas falando de Deus, e a gente se admira, o nosso coração se enche de alegria. E a gente fica olhando: Deus, como eu queria ser usado como esta pessoa, como eu queria falar da Tua palavra desta forma, como eu queria explanar a Tua palavra, como eu queria Te louvar desta forma. O que é que está nos impedindo de fazer isso? Porque muitas vezes nós temos esta intenção no coração, nós temos este desejo no coração, mas nós não fazemos absolutamente nada para alcançar este patamar. Nós não fazemos absolutamente nada para poder alcançar este desejo nosso.
e é a nossa atitude. Assim como a atitude de Davi fez com que ele fosse um rei diferente, fez com que ele fosse um rei que fosse falado, ficou falado aí, quando se falar em rei de Israel, se lembra de Davi. As nossas atitudes são o que nos guiam, são o que nos fazem alcançar esses lugares, a nossa disposição para isso. E eu lhe pergunto, é fácil? Não é fácil, não é fácil. Quando a gente se coloca, essa semana eu conversando com minha esposa em casa, eu falei, olha, não é fácil viver uma vida de oração, viver uma vida de leitura da palavra, viver uma vida de comunhão com Deus, viver uma vida de integridade. Não é fácil, não é fácil, mas vale muito a pena. Porque quando a gente decide viver desta forma, o inimigo lança setas, e você às vezes, se pela manhã é seu período de buscar a Deus, você acorda indisposto, não acorda se sentindo bem, marca para jejuar, às vezes não consegue jejuar, mas a gente não pode parar, não pode desistir, as dificuldades vão se levantar. O Senhor Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele disse que Ele venceu, e nós também vamos vencer. Mas precisamos ser perseverantes, precisamos continuar, precisamos ter essa atitude, precisamos desejar essa mudança, desejar alcançar esse propósito. Eu estava assistindo um vídeo nessa semana aí, falando sobre o leão e sobre o elefante. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de assistir, mas o leão é o rei da selva, mas as suas características não são características de um animal que deveria ser o rei da selva. Por quê? Porque o leão não é o animal mais forte, o leão não é o animal mais inteligente, o leão não é o maior animal, e também não é o animal mais rápido, né? E aí esse vídeo faz um comparativo entre o leão e o elefante. Já o elefante, ele é um animal muito grande, se não o maior, um dos maiores, é muito inteligente, tem uma força fora do comum, né? Só não é rápido. Mas o que é que faz a diferença entre o leão e o elefante? É que o elefante, quando vê o leão, ele se enche de medo, ele esquece de tudo isso, ele esquece que ele é grande, ele esquece que ele é forte, ele esquece que ele é um dos animais mais criativos, e só pensa em fugir, porque ele imagina, se eu ficar aqui, lá vem um rei ali, o rei vai me atacar e vai me destruir. Mas o leão não, o leão não pensa em nada disso. O leão não está nem aí para o elefante, para outro animal, se ele é forte, se ele é grande, se ele é rápido. O leão enxerga que ele parte para cima e diz, não, eu vou partir para cima, e aquela presa ali vai ser minha. A atitude do leão. É por isso que nós vimos tanto se falar em leão na Bíblia, e se fazem analogias como crente, que o crente tem que ser leão, o crente tem que ser águia. A visão do leão é essa, ele enxerga aquilo ali de uma outra forma. O elefante enxerga os outros animais superiores a ele talvez, e enxerga na oportunidade, ele enxerga a dificuldade. Mas o leão não, na dificuldade o leão enxerga a oportunidade e diz, não, eu vou para cima, eu vou atacar. Ele tem visão, e ele tem atitude, e ele vai ali, ele vence, ele derruba a presa, e ele se alimenta ali, e ele vence. E é por isso que o leão é chamado o rei da selva, porque ele é destemido, ele não é afugentado, ele vai para cima de qualquer animal. Não tem esse negócio com o leão, ele tem atitude. E a atitude do leão é que diferencia ele de outros animais da terra. E as nossas atitudes é o que tem que fazer com que nós sejamos diferentes. Não adianta, irmãos, não adianta simplesmente ter boas intenções. Não adianta simplesmente desejar o bem, como eu já falei. É preciso ter atitude. É preciso ter atitude. Quando a gente fala de fé, né, não adianta a gente pegar um irmão e dizer assim, olha, está com fome e com frio, olha, vai lá, vai em paz, que Deus lhe abençoe, que você venha se aquentar e se fartar. Não, se ele está com frio, está com fome, você tem como o alimentar, o alimente, tem como o vestir para aliviar o frio, faça isso. É a atitude, é a ação que faz toda a diferença, nem sempre é a intenção. Alguém já disse que o inferno, alguma coisa do tipo assim, está pavimentado com boas intenções, né? Alguma coisa que se fala parecido aí. Só a intenção não é o suficiente, a intenção precisa se materializar na ação, a intenção precisa se materializar na atitude. Eu não conheço ninguém, a gente pode até ser abençoado por tabela.
Nós temos aqui as irmãzinhas do ciclo de oração, canelas de fogo, que anda carregando toda essa igreja em oração, e muitos são abençoados por conta dessas orações que são feitas aqui, porque Deus escuta, Deus ouve e Deus atende. Mas a gente pode até mesmo ser abençoado por conta das orações que são feitas aqui, mas alcançar um patamar de intimidade com Deus, não conheço ninguém que conseguiu alcançar esse patamar através da oração que outros fizeram. Não conheço ninguém que pode dizer hoje que tem salvação garantida através da oração de outros, que outros fizeram. Deus, ele pode orar sim, Deus tocar e aceitar Jesus, né, receber o Senhor como seu Salvador e ser salvo naquele momento. Mas as suas atitudes dali para frente é o que vão assegurar que você permanece salvo. As suas atitudes, as suas ações, as suas atitudes é o que vão assegurar que você vive um patamar de intimidade com Deus, um patamar de vida diferente. A gente vê as pessoas sendo usadas por Deus, a gente vê as pessoas sendo usadas desta forma, a gente até às vezes deseja, mas é preciso muito mais além do desejo, é preciso a atitude. E a atitude, muitas vezes, ela não é fácil de ser tomada, e quando a gente começa a agir desta forma, muitas vezes as barreiras vêm para tentar impedir que a gente continue, mas aquele que tem foco, aquele que está determinado, que está certo do que tem que fazer, do que tem que ser feito, que já entendeu que não vai cair do céu, que nós precisamos buscar, esses sim, eles vão alcançar, esses sim, eles vão conseguir. Mas aqueles que ficarem parados, olhando, confiando na oração dos outros, né? O crente 6 horas por mim, 6 horas pela minha esposa, pelo meu filho, pela minha filha, 6 horas pelo meu trabalho. Não, ore você, peça ajuda em oração sim. Nós estamos aqui como irmãos, como família, para ajudar uns aos outros, mas eu estou sendo hipócrita se eu pedir oração por mim e eu mesmo não orar por mim. Eu estou sendo hipócrita se eu pedir aos irmãos que orem para que Deus me dê força e eu mesmo não orar. Eu preciso orar por mim também, eu preciso orar pelas causas, as causas que a gente coloca na mão dos outros. A gente também precisa orar, a gente também precisa buscar, a gente também precisa ter essa atitude. E eu vou falar aqui rapidamente para finalizar 3 coisas que são fundamentais, 3 atitudes que são fundamentais para que a gente possa alcançar esse objetivo. Eu estou falando do objetivo de uma vida de intimidade e comunhão com Deus, porque eu acredito, pelo tempo que eu tenho com os irmãos e conheço aqui, que este desejo é unânime. Eu acredito que este é o desejo de todos que estão aqui, senão nós não estaríamos aqui, né? Estaríamos em casa agora, assistindo Fantástico, né? Eu nem sei quais são as programações do domingo, que eu normalmente no domingo, como eu estou aqui, eu nem sei. Mas se não tivéssemos esse desejo ardente de ter uma vida espiritual, né? Ser cheio do poder de Deus, de alcançar verdadeiramente a estatura de varão perfeito, a gente não estaria aqui. Então eu falo isso porque eu entendo que este é o objetivo comum de todos aqui. Primeira coisa, conserte o que está errado em sua vida. Ninguém aqui, eu acredito, pode dizer que não tem nada de errado. Sempre temos algo a consertar. A gente só vai deixar de enxergar isso quando a gente pensar que nós já somos os santos e não precisamos consertar mais nada. Mas sempre tem algo que a gente pode consertar. Quando não, tem algo que a gente pode melhorar. E amados, eu vou lhe dizer, tem pessoas que se acostumaram a viver com o pecado. E isso é algo perigoso. Hoje é o dia de a gente enxergar isso. Nós precisamos enxergar que Deus, do que Ele não se agrada, e para que a gente possa alcançar este objetivo comum, a gente precisa se libertar, consertar o que está errado em nossa vida. Lá em Josué capítulo 7 vai nos contar a história de Acã. O povo de Deus foi lá e fez na guerra lá e destruiu tudo, e Acã recolheu, contra as orientações que foram dadas por Josué, uma capa babilônica, ouro e prata. Chegou lá, Acã e enterrou aquele ouro, aquela prata e aquela capa, para em um determinado momento ele fazer uso. E aí o povo de Israel aconteceu o quê? Começou a perder batalha. Cidades pequenas como Ai,
que eles foram guerrear, que disse, não manda todo mundo não, manda só uns 2.000, só uns 3.000, que é suficiente, aquela cidade pequenininha. E o povo ali de Israel chegou lá, aconteceu o quê? Além de ter perdido algumas pessoas, voltaram correndo escarreirados. Josué disse, não, tem alguma coisa errada, o que está acontecendo aqui? E aí Deus fala com Josué, olha, o pecado está aí. Deus, Ele não opera onde tem pecado. E tem pessoas que dizem que o pecado afasta Deus de nós. O pecado não afasta Deus de nós. Deus, Ele continua ali. O pecado afasta nós de Deus, porque Deus está ali à disposição, posso falar dessa forma, para estabelecer esse relacionamento de intimidade, de comunhão conosco. Mas o pecado nos afasta dele, ele permanece ali e nós nos distanciamos dele. O pecado faz com que nós nos distanciemos de Deus. E ali foi o que aconteceu com o povo de Israel, o pecado que estava ali, enterrado ali, e o povo pereceu. E muitas vezes, queridos, o nosso pecado afeta até mesmo as pessoas que estão ao nosso redor. E isso pode acontecer também. No mundo espiritual, às vezes a gente fica muito vidrado no mundo carnal e esquece que no mundo espiritual muita coisa está acontecendo, muita coisa acontece. E às vezes um pecado ali está ali, atrapalhando muitas vezes de Deus operar, e outras pessoas que às vezes não tem nem tanto a ver, acabam sendo negativamente impactados com isso. Então, vamos consertar o que tem de errado, vamos fazer este exame interior diariamente. Eu costumo dizer que toda vez que nós acordamos, Deus está nos dando a oportunidade de ser pessoas melhores. Vamos olhar para o dia anterior, o que foi que nós fizemos no dia anterior, que neste dia nós podemos melhorar, e vamos fazer isso. Vamos crescer, fazer um processo de melhoria contínua em nossas vidas. A segunda coisa, busque a Deus continuamente. Não deixe de buscar. Tem pessoas que precisam ser colocadas na prova para buscar a Deus. Misericórdia. Tem pessoas que precisam ser colocadas no vale. Tem pessoas que têm que ser colocadas ali, ser sujeito à provação, ser amassado para buscar a Deus. Só busca a Deus quando está na prova. E as irmãzinhas aqui do ciclo de oração podem comprovar o que eu estou falando, que a pessoa some e não aparece, vem quando está passando pela prova, recebe a bênção e depois some de novo. Só quer buscar a Deus quando está na prova. Amados, vamos criar este hábito, este costume de buscar a Deus em todo o tempo. Sabe por quê? Porque somos nós que precisamos dele, e buscar a Deus não faz mal a ninguém, só faz bem. Buscar a Deus só nos faz melhorar, só nos faz ser pessoas melhores, só nos faz ser pessoas mais sociáveis, pessoas mais amigáveis, pessoas que estão ali dispostas a ajudar outras pessoas. Deus nos abençoa para que nós possamos abençoar outras pessoas. Quando nós buscamos a Deus e nos enchemos, ali nós estamos nos colocando à disposição para ser instrumento dele, para que outras pessoas sejam abençoadas. A boca fala que o coração está cheio. Precisamos estar cheio, e só tem uma forma de se encher de Deus, que é buscando a Ele. Sem busca não vamos conseguir, sem buscar não vamos. Aí vem a palavra de Deus nos dizendo em vários versículos: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E aí vamos ver vários versículos que falam de busca. Mas não deixe para buscar a Deus só quando as coisas estiverem apertadas, não. Busque a Deus quando estiver tudo bem também. Busque a Deus quando estiver na bonança. Não deixe para buscar a Deus só quando estiver na tempestade, não. Busque a Deus quando está na bonança. Eu sei que Deus não pensa assim, porque o amor dele é incondicional. Mas você tem aquele conhecido seu que só liga para você quando está precisando? Eu acho que todo mundo aqui deve ter um. Só liga quando está precisando. Eu trabalho nos Correios, então eu tenho alguns colegas, alguns amigos que eu te vira e mexe e me liga, mas quando me liga: Manuel, teve um problema com minha encomenda, teve um problema com meu objeto, me ajude. Às vezes não liga, não pergunta como é que você está, como é que está você, como é que está a sua saúde, como é que está sua esposa, sua filhinha, como é que está a obra lá, a congregação. Não, mas quando precisa, liga. A gente até pensa assim, mas eu creio que Deus ele não se comporta dessa forma, porque ele não enxerga as coisas como nós enxergamos. Mas é chato.
a gente buscar assim só quando a gente está precisando. Vamos buscar a Deus, amados, em todo o tempo. Vamos nos encher, vamos ocupar o nosso tempo com as coisas de Deus. Vamos nos encher com as coisas de Deus. Vamos nos encher com a palavra de Deus. Vamos nos encher com a pregação do Evangelho, com o louvor. Quando não tiver a fim de ler a Bíblia, de fazer outra coisa, bota um louvor para tocar no rádio lá e fica adorando ao Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai receber e vai derramar bênção sobre a sua vida. Terceira e última coisa: persevere no seu propósito. Se o seu propósito é alcançar esta vida espiritual, é alcançar este patamar, persevere no seu propósito, tenha foco, não se desvie, não deixe que as coisas que acontecem no longo do seu dia, ao longo do seu dia, venham atrapalhar você de alcançar o seu objetivo. Continue perseverando. Tiago capítulo 1 versículo 12 diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Olha, lembre-se de uma coisa: se aqui na terra a gente não tiver êxito, se aqui na terra a gente não conseguir nada, não conseguir galgar o nosso objetivo, se o seu foco também for manter a sua vida de retidão, de integridade, fazer a vontade do Senhor, tem um prêmio muito maior do que qualquer coisa que pode acontecer nessa terra, qualquer coisa que pode existir aqui. Aquele que persevera na aprovação, depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Não estou dizendo que vai ser fácil. Muitas vezes o inimigo vai se levantar, as lutas vão se levantar. Às vezes o inimigo se levanta, às vezes são lutas, às vezes sofremos consequências dos nossos próprios erros, mas seja lá o que for que venha para nos impedir de nos tirar do foco, vamos manter a perseverança, vamos ser perseverantes, vamos manter o nosso foco, vamos ter essa atitude, vamos tomar nossa atitude de forma que Deus venha se agradar de nós, venha se agradar daquilo que está no nosso coração. Não vamos viver só bem intencionado, não vamos viver só com o nosso coração, com boas intenções, desejando bem para todo mundo, mas vamos tomar atitudes, vamos tomar decisão, porque são essas atitudes, são essas ações que vão nos levar aonde nós queremos chegar. Que assim nós possamos sair daqui nesta noite meditando sobre isso, meditando sobre essa palavra, e que venhamos verdadeiramente permitir com que as nossas atitudes venham ser diferentes de hoje, daqui para frente, venham ser verdadeiramente atitudes que nos façam chegar a algum lugar, chegar onde queremos chegar, porque eu tenho certeza que quando Deus observar em nós esse desejo do nosso coração e essa ação, Ele não vai nos deixar na mão, vai operar e vai trazer para nós o resultado, talvez até maior do que o que nós esperemos, mas é preciso atitude. Amém?